E aí, pessoal, beleza? Vamos falar aqui sobre perdas auditivas, com base no vídeo que vocês devem ter visto aí. Então, nesse vídeo aqui eu quero mostrar algumas características relacionadas à audição. Então, no vídeo que vocês viram a respeito da função auditiva, então você viu que por via aérea as ondas sonoras se propagam. Isso daqui é pavilhão auditivo, então a orelha externa, né, ela funciona como um direcionador das ondas. Essas ondas passam aqui pelo canal auditivo externo, então a gente chama isso aqui de meato acústico externo, a entrada do crânio, um buraco aqui, e aí essa onda sonora chega, aí, probleminha aqui, chega lá no tímpano, né, na membrana timpânica. Então, a onda sonora causa uma ação mecânica em cima da membrana timpânica, vibra a membrana timpânica. Essa vibração é transferida para os ossículos da audição, martelo, bigorna e estribo, que vibram juntos através desse estímulo aí. Quando essa onda sonora vibra o tímpano, ela se transfere para os ossículos da audição, que transmitem essa informação mecânica para uma região que tem duas facetas aqui, duas áreas de interesse nosso, que são a região vestibular e a região de cóclea. Tá? Então, o interesse nosso na audição é a cóclea, que é o caracol, de modo que aqui a gente vai ver a membrana timpânica vibrando os ossículos, aí os ossículos da audição sofrendo essa alteração mecânica e aí se movendo através dessa vibração, transferindo a informação lá para a cóclea, e aí passando do que a gente chama de orelha média para a orelha interna, a gente tem então os ossículos da audição em contato direto aqui com a região de cóclea, causando estímulos mecânicos, né, nesse segmento aqui. Lá dentro, a gente vai ter células ciliares, que são terminações nervosas, que se relacionam com uma endolinfa, imagina um fluido lá dentro, e conforme essa estrutura se movimenta nesse fluido, essas células ciliares são movimentadas e aí cria-se, através desses sensores, estímulos elétricos, né, que vão se juntar, e esses estímulos elétricos vão seguir pelo nervo vestíbulo coclear, que é o oitavo par de nervo craniano. No vídeo ele chama de nervo acústico, né, é uma denominação antiga para um nervo craniano, e esse nervo craniano vai subir, vai lá para o tronco encefálico e vai para o córtex primário auditivo. Então esse é o mecanismo aqui da, da audição. Então aqui você percebe a abertura da orelha, e aí aqui lá dentro o meato acústico interno, você tem um conduto auditivo aqui, né, um canal auditivo. Esse canal auditivo vai levar essa informação até a membrana timpânica. Aí dentro da cavidade timpânica ocorre a movimentação do tímpano, dos ossículos da audição, passam essa informação lá para a cóclea passa essa informação para o nervo vestíbulo coclear, esse nervo vestíbulo coclear atravessa o meato acústico interno, ou seja, vai para dentro do crânio, chega no tronco encefálico, que é toda essa região aqui, suas vias sobem pelo tronco encefálico e para o mesmo lado elas se dirigem lá para o córtex, onde serão processadas essas informações elétricas e aí entendidas como
como aquilo que você está escutando. Acontece que, de uma maneira agora mais detalhada, então aqui você tem a orelha externa, okay? A gente usa o termo orelha e não ouvido para as coisas. Eu tenho a orelha externa, orelha média, orelha interna. Esse canal auditivo aqui, ele recebe como se fosse um cone as ondas mecânicas do som e direcionam ele, né, centralizam ele por esse canal até a membrana timpânica. Membrana timpânica ou tímpano é a mesma coisa. Isso aqui vibra como se fosse uma película de tambor e a vibração da membrana timpânica é transferida para os 3 ossículos da audição, de maneira que o primeiro ossículo é chamado de martelo, ele tem uma aparência de uma clava, né, de um martelo. Depois, para bigorna, tem um formato de bigorna. Então, martelo e bigorna são objetos relacionados, né? Você martela o metal em cima da bigorna. E depois o estribo, que tem o formato mesmo de um estribo, que você usa para montar cavalo, onde você bota o pé, e aí tem aqui uma estrutura. Veja o tamanho desse osso em relação ao tamanho da orelha, para você ter uma noção de proporcionalidade aqui. Aquele azulzinho lá é o ossículo, e isso daqui tudo é a orelha. Então ele é menor do que o buraco da orelha aqui. Beleza. Esse ossículo, ele transmite a informação para essas áreas aqui. Aqui a gente tem duas situações. A orelha interna, ela é relacionada a duas coisas. A cóclea, que está aqui, ela é um caracol de endolinfa que tem células ciliares e conforme a vibração atinge a cóclea, ela movimenta o fluido e as células ciliares, e essas células recebem esses estímulos e convertem esses estímulos em estímulos elétricos e mandam para a porção coclear do nervo vestíbulo coclear. E aí essas informações elétricas da cóclea vão subir por esse nervo até o tronco encefálico, do tronco encefálico até o córtex cerebral, e lá esses estímulos elétricos vão ser entendidos por essa pessoa como os sons que ela ouviu. Então, uma onda mecânica foi transformada em outra forma de onda mecânica e essa vibração foi transformada em estímulo elétrico e o estímulo elétrico foi interpretado no córtex. Então é assim que funciona a parte coclear, que se relaciona com a audição. Na orelha interna a gente tem uma porção vestibular que se relaciona com o equilíbrio do indivíduo no espaço. Então a região vestibular da orelha interna é relacionada com a sua movimentação no espaço. Então, da mesma maneira, com endolinfa e estruturas ciliadas, conforme você se mexe, inercialmente você causa movimento desse fluido. Então, é como se você tivesse uma garrafa cheia de água, conforme você mexe a garrafa, o fluido mexe. E conforme o fluido mexe essas células ciliadas, parecem cílios, e conforme esses cílios mexem, eles emitem sinais elétricos que vão para a porção vestibular do nervo vestíbulo coclear, né, que é isso aqui. E aí essas informações vestibulares relacionam-se ao equilíbrio. Quando a pessoa tem labirintite, significa que nessa região ela tem uma hiperativação dessas células ciliares, causando uma hiperresponsividade dessa estrutura, deixando a pessoa entender que o mundo está girando, por exemplo. Então, as labirintites são situações que ocorrem nessa região, na porção vestibular da orelha interna, e aí relacionado com movimentação da pessoa em relação ao espaço, enquanto a cóclea relaciona-se com a audição propriamente dita. Bom, tendo dito isso, a audição então funciona dessa maneira. A gente tem duas formas de considerar a audição humana em termos de diagnósticos diferenciais. Então a gente tem uma situação de audição por sistemas de condução. Então, quando a gente está falando de uma avaliação auditiva
por sistemas de condução condutiva aqui, eu estou imaginando que tem ondas sonoras chegando nessa região, essas ondas vão ser direcionadas ao tímpano e aqui eu tenho uma porção condutiva, né? Aí aqui ele vibra, que vibra aqui, então ele está conduzindo a onda mecânica. Tudo isso aqui é um sistema condutivo. A partir daqui, a gente tem dispositivos neurosensoriais, relacionados agora à criação de estímulos elétricos que vão ser interpretados. Então, do ponto de vista de avaliação clínica da audição, tem duas coisas importantes para você compreender aqui. A primeira condição é a seguinte: quando uma pessoa tem perda auditiva, essa perda auditiva ela pode ter sido ocasionada por problemas nessa região ou por problemas nessa região. Então imagine que um trabalhador ele teve uma alta exposição à pressão sonora, ou um trabalhador teve lá um ruído alto demais, uma pressão sonora muito alta e teve uma lesão timpânica, ou a pessoa introduziu um objeto aqui e perfurou o tímpano. Então vamos imaginar uma pessoa que tem perfuração no tímpano. Tá? Suponha que esse cara tem uma lesão aqui, um buraco no tímpano. Quando você coloca ele em audiometria e emite ondas sonoras em certas frequências, e aí essas ondas sonoras chegam aqui e a gente observa que ele tem uma baixa capacidade auditiva, ele tem uma hipoacusia. Quando isso acontece, significa que por via aérea, ou seja, emitindo a onda sonora através do ar, esse indivíduo ele tem uma percepção prejudicada do som. Aí a gente precisa fazer um teste diferencial, que é feito pelo médico, pelo fonoaudiólogo, que é para diferenciar o seguinte: se com o fone, né, você vem aqui e coloca um fone, e aí esse fone emite as ondas sonoras e a pessoa não está ouvindo direito. Ele vem aqui atrás, no processo mastoide, e coloca uma espécie de um estimulador, é um vibrador mesmo, é como se fosse um fone por vibração. E esse dispositivo eletrônico, ele cria uma onda vibratória aqui, ele cria uma frequência vibratória que já é o próprio som convertido em vibração. É como se esse dispositivo fizesse a função lá do estribo, lá do final do sistema condutor. Ele já está emitindo som em forma de vibração. Então, ele pegou essas ondas e converteu nessa vibração que o sistema vestíbulo coclear vai receber. E ele emite essa vibração aqui já no formato daquele som. Quando essa vibração percorre o osso e ressoa nas suas cavidades ósseas, ele chega diretamente na cóclea e vibra a cóclea. E se o indivíduo ouvir corretamente através da vibração, significa que ele não tem um problema neurosensorial, significa que o problema dele está em partes da condução do som até a sua transformação em vibração. Porque ele não ouve pelo ar, mas ele ouve pela condução vibratória. Em outro caso, se ele, na presença da emissão sonora por via aérea, ele não ouve bem, então ele tem uma dificuldade para ouvir esse som. E aí você coloca lá no processo mastoide, lá atrás, um dispositivo que vibra. Esse dispositivo manda vibração através do osso até chegar na cóclea. E ele continua ouvindo mal, significa que provavelmente o problema dele é neurosensorial. Então, quando que a gente tem problemas neurosensoriais? Por exemplo, na senilidade, no envelhecimento normal. Perda auditiva é uma coisa que praticamente todo mundo vai ter. Só que essa perda auditiva ela vai acontecer ao longo do tempo, né, dos anos, conforme os anos vão se passando. E a gente tem duas coisas importantes para serem consideradas. Existem frequências em kHz que são mais frequentes na perda auditiva induzida pelo ruído, né, de 3 a 6, conforme você deve ter visto lá no vídeo. Quando a gente tem uma audiometria mostrando uma queda nessas frequências, é possível que seja causada pelo ruído. A perda auditiva, ela, independente de ser senil ou ser por ruído,
ela é progressiva. Significa que para o indivíduo ter perda auditiva, ele não vai perder de uma hora para outra, ele vai perder ao longo de anos de exposição. Aí a gente tem a seguinte característica. Se a perda, a não ser que seja trauma, tá? Por exemplo, o cara sofre lá um trauma, uma perfuração de tímpano, ele vai perder a audição daquele ponto para frente. Mas vamos pensar assim. Se o indivíduo está perdendo a audição pela idade, por exemplo, significa que essa perda vai ser progressiva e não tem o que fazer. A gente vai tentar entrar com terapias, por exemplo, um aparelho auditivo ali para tentar recuperar um pouco da capacidade auditiva, mas essa perda vai ser progressiva. A perda auditiva por ocupação, seja ela por exposição a agentes físicos ou químicos, você pode perder a audição pela presença de produtos químicos, certos gases, etc., ela é progressiva, entretanto diretamente relacionada com a exposição. O que isso quer dizer? Uma vez que você cessa a exposição, você cessa a progressão da doença. Então, se o trabalhador está exposto a ruído e ele está perdendo a audição, no momento em que você parar a exposição ao ruído, ele para de progredir a perda auditiva, ele estaciona. Então, por isso a importância dos exames periódicos e o acompanhamento. Então, se ao identificar que o indivíduo está tendo perda auditiva, você for capaz de interromper a exposição dele àquele agente causador, você para a perda auditiva naquele ponto. Agora, vou voltar aqui só para mostrar essa situação. Isso aqui é o meato acústico externo, né? Então, a orelha externa está aqui. Vamos colocar toda a pele transparente para a gente ver a questão da distância. Então, o buraco da orelha externa e o meato acústico interno lá, a ligação entre eles é o canal auditivo, é o conduto auditivo. Aí, tirando a pele, a gente vai observar que o meato acústico externo sai aqui dentro no meato acústico interno. Aqui dentro acontece a transmissão do som e a conversão da onda sonora em vibração e a conversão da vibração em estímulo elétrico. E aí o que a gente tem vai ser o seguinte, vou tirar aqui o cérebro e lá no meato acústico interno você vai verificar dois ramos, um ramo que é o nervo facial e um ramo que é o nervo vestibulo-coclear, sétimo e oitavo par. Eles vão lá para o tronco encefálico. Vamos tirar isso aqui para a gente enxergar melhor. Tira o cerebelo. E aí você vai ver aqui que esses nervos eles vão para o tronco encefálico, que é essa estrutura. E daqui as vias, né, aferentes vão subir e vão lá para o córtex do mesmo lado, onde vai ser processado o som. Então, nesse vídeo, a ideia é mostrar as estruturas, reforçar o mecanismo de audição e diferenciar as perdas que são neurosensoriais das perdas que são condutíveis, né, de sistema condutivo.